Naquela noite sombria e chuvosa, minha curiosidade me levou a um antigo antiquário, um lugar esquecido pelo tempo e empoeirado de relíquias do passado. O único som que ecoava nas paredes de madeira rangentes era o tilintar da chuva contra as janelas, acompanhado ocasionalmente por trovoadas distantes. O antiquário era administrado por um homem de aparência excêntrica, Sr. Eustace, um velho de olhos brilhantes que me observava com interesse enquanto eu me aproximava de um espelho singular. O espelho, adornado com uma moldura dourada desgastada, exalava uma aura de mistério que capturou minha atenção de imediato. Este espelho é intrigante, não acha? O Sr. Eustace perguntou com um sorriso enigmático no rosto enrugado, revelando um dente de ouro que cintilou na fraca luz do lugar. Concordei, embora estivesse hesitante. O espelho tinha algo nele que eu não conseguia ignorar, algo que puxava meu olhar como um ímã. Enquanto eu me aproximava, o Sr. Eustace começou a me contar a história do espelho, uma história de obscuridade e maldição que aumentou minha inquietação. O espelho, de acordo com a lenda que o velho antiquário compartilhava comigo, era uma relíquia antiga e amaldiçoada. Ele era considerado um portal para um mundo sombrio, um reino habitado por seres sobrenaturais ansiosos para escapar e levar alguém consigo. Enquanto o Sr. Eustace me contava a história, minhas mãos se estenderam instintivamente em direção ao espelho, como se ele estivesse me chamando. Eu sabia que deveria resistir à tentação, afastar-me e sair dali, mas algo no espelho me retinha, como se ele tivesse uma vontade própria. Você gostaria de experimentar o espelho? Sr. Eustace perguntou, com uma sobrancelha erguida e aquele sorriso soturno nos lábios enrugados. A voz do velho ecoou em minha mente, fazendo com que minha hesitação se dissipasse. Aceitei o desafio e ele me entregou uma pequena lanterna de bolso, instruindo-me a mantê-la acesa enquanto eu olhava profundamente no espelho. Ele então murmurou palavras em uma língua que parecia antiga e misteriosa. Meu reflexo começou a se mover, independentemente do que eu estava fazendo. Seus olhos, como duas esferas negras, fixaram-se nos meus. Sua voz era gélida quando ele começou a fazer perguntas. Quem é você? Eu sou eu mesmo, respondi, minha voz trêmula, mas firme. O que você deseja, mortal? As palavras me atingiram como um raio, e eu me senti enredado em uma teia de incertezas. Apressadamente, respondi, eu não sei. O reflexo sorriu de maneira sinistra. De repente, uma série de mãos pálidas e esqueléticas emergiram do espelho, agarrando meus pulsos, tornozelos e pescoço. Tentei gritar, mas a voz estava trancada em minha garganta, incapaz de atravessar o espelho. As mãos apertaram cada vez mais, puxando-me implacavelmente para dentro do espelho. Eu me debati, lutei com todas as minhas forças, mas era como se o próprio espelho tivesse ganhado vida, uma força sobrenatural que eu não podia deter. Enquanto eu era puxado para o abismo do espelho, vi o rosto do Sr. Eustace olhando para mim, seus olhos cintilantes cheios de malícia. Ele sabia o que estava acontecendo, ele estava ciente da maldição que assolava o espelho. Mas tudo aconteceu rápido demais. E logo tudo ao meu redor se tornou escuridão. Eu estava dentro do espelho, um mundo de reflexos distorcidos e sombras dançantes. Eu não estava sozinho. Outros reflexos, outras almas que caíram na mesma armadilha, vagueavam sem rumo por esse mundo sombrio. Às vezes, tentamos nos comunicar, mas nossas vozes parecem não ter força aqui, como se o espelho as absorvesse. Agora, sou apenas uma sombra de quem eu era, um eco pálido, um reflexo sem voz. Todos nós aqui dentro esperamos, ansiosos para que alguém liberte-nos deste pesadelo interminável. Até que alguém quebre a maldição do espelho, permaneceremos presos neste reino sombrio, condenados à eternidade de desespero e escuridão. A maldição do espelho, um segredo sinistro guardado pelo antiquário, havia consumido minha vida e me aprisionado em um mundo de pesadelos. História 2. Em uma noite chuvosa e sombria, a descoberta mais estranha e perturbadora da minha vida aconteceu. Eu estava em casa, entediado, quando decidi fazer uma limpeza geral na sala de estar.
Enquanto movia o pesado armário de madeira que estava encostado na parede há anos, um objeto brilhante e misterioso surgiu do esconderijo, revelando-se à luz. Era um espelho de aparência antiga, com uma moldura de ébano e detalhes intrincados de prata, que imediatamente me atraiu. Parecia que o espelho estava ali o tempo todo, esperando ser descoberto. No entanto, sua presença na minha casa era inexplicável, pois eu nunca o havia comprado ou notado antes. Enquanto eu admirava o espelho, uma sensação estranha de inquietude me dominou. Era como se o próprio espelho estivesse me chamando, me convidando a desvendar seus segredos. Cautelosamente, segurei uma pequena lanterna de bolso e, como se estivesse seguindo um chamado invisível, olhei profundamente para o reflexo do espelho. Meu reflexo começou a se mover, como se fosse independente de mim. Seus olhos, profundos e escuros, encontraram os meus. Uma voz sussurrou de dentro do espelho, ecoando em meus ouvidos como um segredo ancestral. "Quem és tu?", perguntou o reflexo, sua voz reverberando em minha mente. Engoli em seco antes de responder, minha voz trêmula, mas decidida. "Sou um explorador da verdade, buscando o conhecimento e compreensão." O reflexo pareceu ponderar minhas palavras por um momento e depois continuou. "O que desejas, viajante da escuridão?" Minha mente girou enquanto eu tentava escolher as palavras com sabedoria. "Desejo enfrentar a maldição que assombra este espelho e libertar as almas aprisionadas, se for possível." O reflexo não disse mais nada, mas um sorriso misterioso se curvou em seus lábios. Antes que eu pudesse reagir, várias mãos pálidas e etéreas surgiram do espelho, agarrando meus pulsos, tornozelos e pescoço com uma força sobrenatural. A sensação era como se eu estivesse sendo sugado para dentro do espelho, minha realidade se dissolvendo como uma névoa. Tentei lutar, gritar, mas as palavras pareciam ser arrancadas de minha garganta enquanto as mãos me puxavam inexoravelmente para o mundo do espelho. E, então, tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, percebi que estava dentro do espelho, cercado por um reino distorcido e sombrio, onde reflexos distantes e espectros sem forma dançavam nas sombras. Não estava sozinho, havia outros, almas perdidas que enfrentaram a mesma escolha que eu. Juntos, exploramos aquele mundo estranho, procurando respostas e uma maneira de quebrar a maldição. Nossas vozes eram sussurros fracos, nossos movimentos eram lentos e etéreos, mas a esperança queimava em nossos corações. Agora, estamos presos neste mundo refletido, unidos na busca por uma saída, por uma maneira de quebrar a maldição que nos aprisiona. A cada dia, aprendemos mais sobre os segredos do espelho e as criaturas sombrias que o habitam. O final permanece em aberto, como um enigma não resolvido, enquanto continuamos nossa busca interminável no mundo do espelho amaldiçoado. Poderá haver uma resposta, ou talvez a busca em si seja a nossa redenção. O espelho mágico ainda guarda muitos segredos, e a verdade aguarda aqueles que ousam desafiá-lo. História 3, o casarão antigo, envolto em uma aura de mistério, era o lugar perfeito para um antiquário. Repleto de antiguidades empoeiradas, estantes rangendo e janelas cerradas, o estabelecimento era um labirinto de objetos de outros tempos. Entre todos os artefatos, um espelho antigo e imponente estava em destaque. Esse espelho era diferente de qualquer outro. Ele se destacava com uma moldura esculpida em madeira escura, detalhes intrincados e um brilho estranho que parecia emanar de sua superfície. O antiquário, um homem enigmático chamado Sr. Alvo, me contou a história do espelho, que diziam ser amaldiçoado. A lenda falava de almas incautas que, ao encararem seu reflexo por muito tempo, eram puxadas para dentro do espelho, condenadas a vagar pelo mundo refletido para sempre. O espelho também era conhecido por oferecer uma chance de redenção, mas apenas para aqueles dispostos a enfrentar seus enigmas. Fui atraído pelo espelho e aceitei o desafio de enfrentar seus enigmas. Sr. Alvo me entregou uma pequena lanterna de bolso e me instruiu a segurá-la enquanto olhava profundamente para o espelho. Com palavras antigas e misteriosas, ele deu início ao ritual.
Meu reflexo no espelho começou a se mover, como se fosse uma entidade independente. Seus olhos, profundos como o abismo, encontraram os meus. Uma voz sussurrou de dentro do espelho, ecoando em meus ouvidos como um enigma. Quem és tu, viajante do tempo? Engoli em seco, sentindo o peso da pergunta. Sou um buscador da verdade, disposto a desvendar os segredos mais profundos. O reflexo pareceu considerar minhas palavras, e em seguida, continuou com seu enigma. O que desejas, buscador da verdade? Minha mente girou enquanto eu tentava escolher as palavras com sabedoria. Desejo libertar aqueles que estão aprisionados por esta maldição e, se possível, encontrar redenção para mim mesmo. O reflexo não disse mais nada, mas sua expressão tornou-se séria. Uma série de enigmas desafiadores começaram a aparecer na superfície do espelho, e eu sabia que minha jornada para a redenção havia começado. Cada enigma era um teste de habilidade, inteligência e coragem. Alguns me desafiavam a enfrentar meus próprios medos, enquanto outros me forçavam a questionar a natureza da verdade e da ilusão. Eu resolvi enigmas que envolviam quebra-cabeças, charadas e até mesmo escolhas morais difíceis. Conforme eu progredia, o espelho começou a mostrar flashes de memórias do passado, eventos que eu preferia esquecer. Às vezes, eu me via tomando decisões que prejudicavam os outros, e a culpa me consumia. No entanto, essas memórias dolorosas eram essenciais para minha jornada de redenção. À medida que os enigmas se tornavam mais desafiadores, eu sentia que estava me aproximando da verdade por trás da maldição do espelho. Cada resposta correta me aproximava da redenção que eu ansiava, e cada erro me fazia enfrentar os fantasmas do meu passado. Finalmente, após superar o último enigma, o reflexo no espelho sorriu, e as mãos pálidas e etéreas que haviam me puxado para dentro do espelho começaram a recuar. Uma sensação de alívio e triunfo inundou meu ser, pois eu sabia que havia conquistado minha redenção. O espelho começou a se desfazer, desaparecendo em pequenas partículas de luz, como se estivesse se dissolvendo no ar. Quando tudo se dissipou, encontrei-me de volta ao antiquário de Sr. Alvo. Minha jornada no mundo do espelho amaldiçoado havia chegado ao fim. Sr. Alvo sorriu para mim e fez um aceno de cabeça, como se estivesse satisfeito com minha determinação. Ele me disse que eu havia superado o teste do espelho e que estava livre da maldição que o assombrava. Ao sair do antiquário, senti uma sensação de paz e redenção que nunca havia experimentado antes. O espelho havia me dado uma segunda chance, e eu estava determinado a usá-la para fazer o bem no mundo. A história do espelho amaldiçoado tinha chegado a um final feliz, mas deixou uma questão em aberto: quantos outros buscadores da verdade seriam capazes de enfrentar os enigmas do espelho e encontrar sua própria redenção? O espelho, agora desprovido de sua maldição, aguardava por novos desafios e aqueles dispostos a enfrentá-los. Obrigado por assistir, se inscreva no canal se gostou e bons sonhos. Até a próxima.